Bem-aventurados os humildes de espírito. Você já percebeu como é difícil conversar ou tentar ensinar alguma coisa para alguém que é orgulhoso e arrogante, achando-se dono da verdade e cheio de si mesmo? Você ficará falando às moscas, sem qualquer retorno. Não é à toa que esta é a primeira bem-aventurança e serve como a chave para a compreensão de tudo que vem em seguida. No reino de Deus, não existe qualquer pessoa que não seja humilde de espírito, ou não deve existir. E não está falando de um pobre de espírito como se a falta de bens fizesse da pessoa alguém humilde. A pobreza não serve de garantia de espiritualidade. Humilde de espírito ou pobre de espírito é aquela pessoa que deixou de lado o seu desejo de impressionar os outros, demonstrando confiança própria e segurança pessoal. Não é aquela que confia em sua formação acadêmica e no poder de seu conhecimento ou desempenho e se acha autossuficiente. Ao contrário, o humilde de espírito é a pessoa que se esvaziou de si mesma e está aberta para assimilar os valores de Deus, sendo edificado por eles. A convicção de pecados sempre deve anteceder a conversão, pois o Evangelho de Cristo primeiro nos mostra como somos pecadores e precisamos de perdão e salvação. Então, quando nos rendemos a Ele, vem a libertação e o perdão. Não se considera aqui um homem diante de outro, mas ambos diante de Deus. E quem não se humilhar diante dele, nunca será humilde de espírito. O primeiro salmo da Bíblia, o Salmo 1, começa utilizando a mesma expressão, bem-aventurado ou feliz, que na versão parafraseada por Eugene Peterson na Bíblia, a mensagem está assim: como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita no beco sem saída, você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as Escrituras dia e noite. As bem-aventuranças ou Sermão do Monte nos mostram logo de início que para subir este monte não podemos fazê-lo sozinhos nas nossas próprias forças, pois elas não nos bastarão. Em outras palavras, este sermão de Jesus virtualmente nos diz: eis um monte que você precisa escalar, o elevado nível até onde você deve subir. A primeira coisa que você precisa entender ao contemplar esse monte é que você não pode fazer tal coisa sozinho. É totalmente incapaz de tal façanha e que qualquer tentativa nesta direção tão somente serve de prova inequívoca de que você ainda não compreendeu o espírito desse sermão, diz Martin Lloyd-Jones em Estudos no Sermão do Monte. O grande apóstolo Paulo atestou a sua humildade de espírito ao escrever em 2 Coríntios 4:5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E quando estava em Corinto, disse fazê-lo em fraqueza, temor e grande temor. 2 Coríntios 2:3. Você está disposto a se humilhar diante do Senhor para começar a aprender com Ele como ser uma pessoa cheia do Espírito e transformada por Ele à sua imagem e ter o reino dos céus somente pelo Espírito Santo de Deus. Helenivação, capelã hospitalar, Associação de Capelania na Saúde. A ACS leva o conforto e a esperança em meio à dor nos hospitais. Ajude-nos a continuar ajudando aqueles que sofrem. Acesse capelanianasaude.org.br e saiba como nos ajudar.